Neste ano, 100 milhões de seguidores de Cristo sofrerão perseguição. Nas áreas dominadas por muçulmanos, esses cristãos passam por grande sofrimento todos os dias. Eu sou invisível. Sou forçado a viver nas sombras de um mundo que não me aceita. Eu ando entre essas pessoas, meu povo, do meu sangue, mas não posso deixar que me vejam. Eu oro perto deles, mas eles não podem me escutar. Existem muitas pessoas como eu, mas eu mesma não posso vê-las. Eu vivo com medo. Eu sou excluída. Eu estou banido. Eu sou uma infiel. Eu sou um cristão secreto. Por todo o mundo muçulmano, irmãos e irmãs que seguiam o islamismo, mas agora seguem Jesus, estão pagando mais alto preço por suas crenças. São chamados de infiéis. Eles são sequestrados, espancados, presos e até mortos. Em sua própria pátria, cristãos secretos estão lutando por sua fé e vidas. Eles não serão aceitos, não poderão agir. Então, operam em 2 níveis, como uma parte da sociedade islâmica que se desenvolveu. Mas agora, eles têm um real desejo em seus corações de seguir a Jesus e fazem todo o possível para agradá-lo através de suas vidas e de sua conduta. A mensagem da Jihad, defender o Islã, é ensinada aos muçulmanos desde a infância. O castigo eterno é prometido para aqueles que não seguirem todos os pilares do Islã. Extremistas radicais ensinam essa mensagem de terror na comunidade muçulmana. O objetivo é claro: estabelecer o Islã em toda a terra. Mas mesmo diante disso, muitos muçulmanos anseiam aprender mais sobre Jesus. Eles se reúnem e ouvem sobre Jesus Cristo, que é uma mensagem nova e totalmente radical. Mas eu lhes digo, ame seus inimigos. E aqui está o profeta que diz, ame seus inimigos, quando eles aprenderam a odiar seus inimigos. Ore por aqueles que te perseguem. E isso é tão confuso, e eles querem saber mais sobre quem é Jesus Cristo. É permitido haver igrejas cristãs em muitos países muçulmanos, mas em alguns casos elas mal conseguem sobreviver. Elas enfrentam sanções econômicas e sociais. Evangelizar muçulmanos é totalmente proibido. O medo da repressão é muito real. Eles fizeram de tudo. Nos ameaçaram por telefone, sequestraram os nossos filhos, estupraram a minha filha e nos dão punições e até nos matam, se isso for necessário. Eles procuram a comunhão com outros cristãos, mas para onde irão? Querem aprender mais sobre Jesus, mas quem irá ensiná-los? Os desafios dos cristãos secretos são muitos, mas o maior perigo de todos vem de suas próprias famílias. Os muçulmanos que se tornam seguidores de Cristo enfrentam muitos desafios, a começar pelo de permanecer vivos. Suas famílias são as maiores ameaças para suas vidas. Elas os perseguirão, os espancarão muito e os obrigarão a voltar para o Islã e avisam, se não voltarem para o Islã, nós os mataremos. Apesar do enorme risco, muitos cristãos secretos estão prontos para proclamar sua fé abertamente. Eles anseiam compartilhar as boas novas de Jesus, mas geralmente sentem falta de recursos e educação cristãos. Em muitos países muçulmanos, os cristãos não sabem ler. Não existem seminários e os pastores precisam desesperadamente de treinamento.
A Portas Abertas está comprometida a apoiar os cristãos secretos e fortalecer a igreja cristã nessas fortalezas muçulmanas. Através da distribuição de bíblias, treinamento de líderes, assistência financeira, advocacia e oração, a Portas Abertas está lado a lado com nossos irmãos e irmãs cristãos no mundo muçulmano. Como uma religião que honra os profetas ignora o maior deles? Há alguém maior que Jesus? Por quanto tempo devo manter minha fé em segredo? Eu devo sair das sombras e falar da sua verdade. Mas como? Isolamento, perseguição, rejeição. Os cristãos perseguidos enfrentam barreiras enormes quando decidem confessar sua fé abertamente. Eles precisam de nossa ajuda, precisam de nossas orações, eles precisam do nosso amor. O irmão André usa um pequeno acróstico, o código, a palavra Islã. E agora em diante, diga Islã como eu verdadeiramente amo todos os muçulmanos. Se fizer isso, quem impedirá você? I'm Andrew Klavan, and this is The Revolting Truth. Good news, beheaded Christians. Terrorism is not an existential threat. The President of the United States himself has told us so. He says the threat from make-believe climate change is much worse than the threat from actual worldwide Islamic jihad. That's probably why he was taking funny-face selfies while ISIS Zanies were cutting off the heads of 21 of you in Libya. Because you having your heads cut off doesn't make the climate any warmer or colder or whatever it's supposed to be getting. So it's not an existential threat. Except, you know, to you. Isn't that great? Oh, and by the way, you may have noticed that the White House didn't mention the words Islamic or Christian when it issued its statement about your whole unfortunate head-off incident. And you might say, hey, why not? That's why we were killed. Our murderers decapitated us in the name of Allah because we followed what they called the illusion of the cross. But no. That's just the kind of muddy thinking you do when you have no head. See, super smart President Obama explains that no religion is responsible for terrorism. I'll bet that's a relief to you, right? Those terrorists who killed you only thought they were acting for religious reasons. Silly guys. I guess they were just bitterly clinging to their Korans and their scimitars. And listen, just because you were killed in the name of a militaristic and oppressive Allah for worshiping a Christ of love and freedom, that doesn't mean you can get on your high horse. After all, as Obama pointed out, some people did bad things of some sort in the name of Christ like 1,000 years ago. So really, you kind of got what you deserved, didn't you? Just try to keep that thought in your head. Sorry, maybe that was insensitive. Oh, and hey, there's some good news for dead Jews, too. I know Islamists have been gunning you down and defacing your places of worship and harassing and bullying and terrorizing you on the streets of once civilized European cities. And maybe you've been thinking, whoa, whatever happened to never again? Well, about that whole never again thing, remember Hope and Change? That's what changed. See, you might think that militant Islam's relentless assault against the Jews and the left's tacit support of that assault in their vicious and mindless campaign against Israel's existence are just part and parcel of evil's millennia-long war against the people of the Bible. But great news, it's not that at all. In his response to the Islamist slaughter of 4 people in a kosher supermarket in Paris, Obama said the victims were just random folks, killed randomly by other random folks randomly killing random folks randomly.
So, Jews, you don't have a thing to worry about. Isn't that terrific? You see, all you people being killed by ISIS, Al-Qaeda, the Taliban, Boko Haram, Al-Shabaab, and other Islamist groups around the world, oh, and all you women being unspeakably brutalized by them, you're lucky our President Barack Obama is wise enough not to do anything at all to help you, because he understands that the terrorists are on the wrong side of history. So all he has to do is sit there on the right side of history, being right, while you suffer and die. Isn't that good news? I'm Andrew Klavan with The Revolting Truth. E no Brasil, existe perseguição? Sabemos que em nosso país existe uma democracia e direito de livre expressão e, portanto, uma perseguição sangrenta dessas não poderia se reproduzir em solo brasileiro. O Brasil é também um país que oferece o direito de liberdade religiosa. Mas até quando? Sabemos que depois de milênios, Satanás, o príncipe das trevas e inimigo nosso, tenta de todas as maneiras ferir os princípios de Deus, promovendo todo tipo de depravação moral e degradação humana, pois ele sabe que Deus nos ama e deseja a salvação de nossas almas. Portanto, nada mais seria tão prazeroso ao inimigo de Deus e inimigo de nossas almas que promover tudo o que vai em contra dos ensinamentos do nosso Redentor, tudo o que vai em contra de sua palavra, a Bíblia Sagrada. Mas como a Bíblia bem diz, este inimigo não vem senão para roubar, matar e destruir. E ele está todos os dias trabalhando nisso, pois deseja calar a voz de Deus, parar com a divulgação do Evangelho genuíno. Satanás quer destruir os mandamentos de Deus e já encontrou um caminho bem fácil para isso, através da promiscuidade. O Brasil hoje em dia está em uma febre em defesa da causa gay. Eu digo febre, pois isso já ultrapassou o nível de defesa dos direitos humanos e passou a ser a defesa inigualitária de apenas um grupo exclusivo que parece estar se esforçando para implantar uma ditadura gay neste país. E por que isso seria uma ditadura? Ora, a associação LGBT está cada dia ganhando mais e mais espaço no Brasil, forçando a inclusão de novas leis que favoreçam seus próprios ideais e ao mesmo tempo que destruam o direito de todo cidadão de livre expressão. Estão tentando amordaçar a qualquer indivíduo que apresente opiniões ou conceitos diferentes aos seus. Como já não bastasse a ameaça de uma ditadura comunista no Brasil, agora também temos que enfrentar a ditadura gay, que inclusive trabalha em conjunto com o comunismo. Vejam vocês mesmos e fiquem alerta. Se preparem para as mudanças radicais em suas vidas a partir de agora. Todo evangélico no Brasil deve ser queimado vivo em uma fogueira. Evangélicos são uma desgraça e devem ser exterminados. E é por isso que eu insisto, e vou insistir, e eu vou escrever onde é que eu tiver que escrever, e eu vou gritar onde é que eu tiver que gritar. Eles têm um poder de projetos fundamentalistas religiosos, esses desgraçados. Eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. O casamento civil igualitário vai dar muito trabalho, porque essa desgraça dessa palavra, desgraça dessa palavra está eivada de sentimento cristão. Isso pode acontecer no século XXI, então temos que acabar com isso. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas se for. Se na igreja é considerado pecado menino gostar de coisa de menina e vice-versa. Povo completamente, eu não vou dizer cego, mas convencido de que o que isto aqui diz é verdade. E eles são convencidos disso em suas igrejas, e eles não largam a fé. Convencido de que o que isto aqui diz é verdade. E eles são convencidos disso em suas igrejas, e eles não largam a fé.
Como é que essa pessoa conseguiu fazer da entrada e saída da faculdade um hiato absolutamente estúpido? Essa pessoa não tem noção, ela não tem noção que o texto bíblico não deve ser interpretado ao pé da letra, mas deve ser lido como um livro com textos que são alegóricos e não textos que dão conta de uma verdade. Gostaria de iniciar abordando um tema um tanto controverso, que é o da sexualidade infantil, que recorrentemente, no caso da pedofilia dentro da Igreja Católica, é a culpa da criança homossexual. Tá? As brincadeiras sexuais infantis também podem envolver os outros, meninos buscando conhecer os corpos de outros meninos e meninas, e meninas buscando conhecer os próprios corpos e o de outras meninas e meninos. Então, quando meninos e meninas brincam, inclusive sexualmente em seus corpos, tá? Com outros meninos e meninas, eles não estão sendo gays ou lésbicas quando fazem isso com pares do mesmo sexo. Não é disso que se trata. Que deixem as crianças brincarem em paz. Tá? Isso as tornará adolescentes e adultos mais inteligentes e potencialmente mais perspicazes no enfrentamento e na transformação do mundo que lhes deixamos como herança. Que ela diz que a professora dela foi a prostituta e a escola dela foi a escola da vida. Para o material, a hora que fosse na escola, ele não ficar enfiado lá em alguma gaveta. Então, para colocar o cartaz na escola, para as professoras e os estudantes poderem reivindicar. E outra, esse material foi feito com recursos públicos, recursos da nossa população, que vem do dinheiro público. Cada vez que alguém vai ao fundamento dessa cultura, que é a Bíblia, e toma a Bíblia ao pé da letra, a gente pode chamá-la de fundamentalista sem medo de ser feliz. Eu quero que você preste bastante atenção nessas imagens que eu estou mostrando aí agora. Tentei dar uma entrevista, tentei falar algo, olha o barulho que fizeram, não me deixaram falar. E olha que eu ainda estava falando assim, olha, legal, acho bom manifestar, mas olha o que fizeram. Hostilizaram o pastor na hora de entrar, não conseguimos entrar no templo. Fizeram uma bagunça na porta do templo enquanto o pastor estava pregando, enquanto o templo estava... Já pensou, hoje foi a nossa igreja, amanhã pode ser a sua. Já pensou, hoje foi a nossa igreja, amanhã pode ser a sua. Já pensou, hoje foi a nossa igreja, amanhã pode ser a sua. Acorda, Brasil, acorda, cristão. E mais uma vez estão tentando colocar os religiosos, os evangélicos desse Brasil, no canto da parede, responsabilizá-los com as coisas negativas que acontecem nesse país. Como há poucos dias vimos aí os evangélicos sendo chacoalhados, sendo criticados e acusados até de assassinos por um deputado desta casa e também de uma ministra. E depois cai por terra as afirmações desse deputado, que desrespeitosamente não considera os evangélicos, e ninguém veio se desculpar com os evangélicos. É assim que acontece e nós somos taxados muitas vezes dessa forma. Então, lamentamos que às vezes somos colocados até como mal para a sociedade. Senhores deputados, vocês estão vendo como é que estão me interrompendo a minha fala o tempo inteiro. E os senhores vejam aqui quem são os intolerantes. O que está ali escrito é o meu nome com um símbolo nazista, vários cartazes ofensivos. Vê se tem algum cartaz aqui ofendendo homossexuais. Eles querem direito para ofender os outros. Agora escutem, senhores deputados. Eu estou sendo processado, essa aqui é linda, para ver o ativismo do Conselho. Eu estou sendo processado no Conselho Federal de Psicologia. Eu quero a atenção dos senhores. Uma organização homossexual me denunciou porque eu sou contra o PLC 122 e porque em meu programa de televisão eu falei contra a prática homossexual. E a resolução do Conselho diz que um psicólogo, para ser banido ou para ter disciplina, ele tem que estar na profissão dele, no exercício da profissão, ou então como conselheiro. Eu, como pastor, tem nada de psicólogo, como pastor, os caras me denunciaram, o Conselho da região do Rio de Janeiro acatou, mandaram arquivar. Depois, um psicólogo pediu vistas, desarquivaram
sem nenhuma prova nova, sem nada novo. É uma aberração das mais ridículas. Eu, como pastor, sendo processado no Conselho Federal de Psicologia, na região do Rio de Janeiro. E eu estou esperando qual é a reação. Não apresentaram. O Conselho pediu provas a eles, ao Grupo Humanos. Não apresentaram. E outra, armaram uma palavra minha, me denunciaram ao Ministério Público, o Tony Reis. O procurador me denunciou por homofobia e o excelentíssimo juiz da 24ª Vara Federal, desculpa a expressão, mas deu uma cacetada no procurador, mandou extinguir o processo, de ser tão vergonhoso. Não é o psicólogo, é o paciente. Não é o psicólogo. Eu vou repetir, é o paciente com saúde mental que deseja se submeter a um tratamento, seja ele terapêutico pela psicologia, ou seja ele terapêutico pela medicina na psiquiatria. Não é o psicólogo que diz, eu vou te tratar assim, tá acabado. Eu vou mudar teu comportamento, tá acabado. Isso é balela, isso é conversa fiada. É que lamentável, eu já mostrei, tem outros jornais, lamentavelmente, estão tudo de braço dado, mostrei aqui no jornal. A única coisa fora de psicologia é o ativismo gay que está aqui no Jornal do Conselho. Isso é uma vergonha. Para concluir, por favor. Estão querendo fazer uma moderna inquisição. A pessoa humana, isso é direito universal, senhores. É a pessoa que tem direito de querer ou não. Ninguém está... Vamos pegar os homossexuais e submetê-los ao tratamento. Isso é balela. Isso é conversa fiada. É a pessoa que tem direito. Eu estou aqui, isso aqui é um PhD. Está aqui. Eles escondem isso. Mais de 40% foram abusados. E não querem a homossexualidade. Um direito, o outro pode dizer, não, eu escolhi ser e está acabado. Ok, ninguém me abusou, eu quis ser. Mas tem gente abusada. Os senhores querem esconder isso? De abuso sexual? Então escute essa. Eu termino e eu tenho direito. A ciência é livre. Eu vou dizer aqui na minha última frase o que é o homossexualismo. Para concluir. Um homem ou uma mulher, por determinação genética, e homossexual, por preferência aprendida ou imposta. Me deu desafio me contrariar na ciência que eu acabei de falar. Joga essa porcaria dessa resolução do Conselho no lixo. É o paciente que decide se ele quer ou não ser tratado. Essa que é a verdade, senhores. Muito obrigado. Me preocupo, porque enquanto vocês estão aí investindo tanto na proteção e na defesa da família, há pessoas dizendo que vocês não são normais. Estão falando muito mais, não só apenas que vocês não são normais, vão além. Estão dizendo que vocês têm que ser destruídos, que vocês precisam ser eliminados. Talvez alguns comecem aqui a falar agora, não, a senhora está exagerando, as pessoas não vão tão longe, vão sim. E infelizmente quem está dizendo que a família brasileira tem que ser destruída não é um grupo qualquer. Infelizmente isso nós encontramos num decreto presidencial. Está sobre nós, está em vigor nesta nação, está em plena execução, um decreto presidencial que diz que a família brasileira tem que ser destruída. Acho que eu estou exagerando? Vou mostrar para vocês. O decreto presidencial do que eu me refiro é o 7037/2009. E aqui vem minha primeira dica. Um decreto presidencial que foi escrito no dia 21 de dezembro de 2009. Olha a data que ele foi escrita. Vésperas de Natal, vésperas de Ano Novo, quando a família estava toda preocupada e com os olhares voltados para as festas natalinas, festas de finais de ano, quando os grupos religiosos estavam todos organizando as suas festas, o Brasil é surpreendido com uma brincadeira dessa. Mas o que esse decreto diz com relação à família? Vou mostrar para vocês. Decreto presidencial 7037/2009 diz o seguinte, no objetivo estratégico 5, na ação programática D, está dizendo o seguinte, desconstrução da heteronormatividade. Vamos ler de novo? Desconstrução da heteronormatividade. Deixa eu traduzir. Destruição da heteronormatividade. Deixa eu falar mais claro. Destruição da família tradicional.
Nós nunca podíamos imaginar que nós teríamos sobre essa nação um decreto presidencial que está regulamentando, influenciando e norteando todas as leis novas que surgiram a partir de 2009 e todas as políticas públicas em execução hoje. Sempre soubemos que este país tem uma influência enorme da teoria da desconstrução. Nós sempre soubemos que as legislações nos últimos anos que estavam sendo construídas, elas tinham uma influência do movimento de desconstrução, a teoria queer, mas nunca usaram de uma forma tão clara. As coisas aconteciam de uma forma meio camuflada, muito discreta, mas tiveram a ousadia, foram longe demais em usar a palavra desconstrução. Não conhecemos em nenhum outro país do mundo que se use a palavra desconstrução como foi usada aqui num decreto presidencial. E está lá, desconstrução da heteronormatividade. Eu até ficaria quieta, não aceitaria, mas me conformaria se tivesse escrito ali a construção da homonormatividade. Mas eles querem muito mais que construir no Brasil a homonormatividade. Eles querem pior, querem destruir a heteronormatividade. Isso me preocupa muito, mas eu gostaria que logo esta nação tivesse um outro decreto presidencial. Sou cristã, sou pastora e o meu livro de regra e fé é a palavra de Deus, é a Bíblia. E lá na Bíblia eu encontro um versículo, lá no livro de Daniel, que quando Daniel saiu da cova dos leões, uma das mais lindas da história da humanidade, quando ele saiu da cova dos leões, o rei Dario escreveu um dos mais lindos decretos da humanidade, em que ele diz o seguinte, que todos os povos do meu reino tremam e temam diante do Deus de Daniel. Meu sonho como pastora, meu sonho como mãe, meu sonho como educadora, é que logo, logo nós tenhamos um outro decreto presidencial nesta nação, que não fale que é para se destruir a família brasileira. Meu sonho é que logo nós tenhamos um decreto presidencial que diga o seguinte, que todos os povos nessa nação chamada Brasil, que todos os povos desse país se levantem, e são muitos povos, contando com os tradicionais, nós temos mais de 220 povos nessa nação, que todos os povos se levantem em amor e em defesa à família brasileira. Sonho. Podemos chegar a isso? Podemos. E é uma esperança, e nós estamos lutando por isso. O que me move andar pelo país inteiro nos últimos anos, nos últimos meses, e o que me faz ir a igrejas, a universidades, comunidades, é um outro versículo que está na Bíblia, que está lá no livro de Provérbios, no capítulo 31, versículo 8. Abre a tua boca em favor do mudo, em favor dos que não podem se defender. Esse versículo diz mais, em outras versões, erga a tua voz em favor daqueles que não falam, daqueles que não podem falar. E eu ergo a minha voz nesse momento, eu obedeço uma ordem, dizendo o seguinte, temos que nos levantar em defesa da família. Mas é só a família brasileira que corre risco aqui no Brasil? Não. A vida humana também está correndo risco. E mais, a liberdade religiosa também corre risco aqui no Brasil. Mas vocês acham que para por aí? Não. Deixa eu mostrar para vocês o mesmo projeto de lei que quer legalizar o aborto, que quer legalizar a eutanásia, também quer criminalizar a homofobia, de uma forma jamais pensada. Esse projeto também alcança a família. Deixa eu mostrar para vocês. Todos vocês já devem ter ouvido falar do PLC 122 que está no Senado, que vai colocar muitos religiosos na cadeia. Mas a forma como está escrita, a homofobia nessa proposta, ela é muito pior. Deixa eu mostrar para vocês. Em todos esses artigos dessa proposta do Código Penal está o crime de homofobia. Por exemplo, quem falar contra a prática da homossexualidade vai responder por crime de tortura no Brasil. Quem falar sobre a prática da homossexualidade vai responder por crime de racismo, por crime de terrorismo, vai responder por crime contra a humanidade. Vocês não têm ideia. Se essa proposta passar, os pastores, padres religiosos e os pais que não aceitam a prática da homossexualidade terão a sua liberdade, com certeza, em risco. Eu estou falando isso porque está escrito. Eles querem criminalizar a homofobia nessa nova proposta do Código Penal, do primeiro ao último artigo.
E aqui vou dizer uma coisa para vocês, cuidado com a diferença entre o homossexual e o movimento gay. Vamos prestar atenção. O homossexual é um ser humano que precisa ser amado, deve ser amado, protegido e ele detentor de todos os seus direitos. E nós entendemos isso e nós respeitamos e nós amamos. Falam que os religiosos são homofóbicos, mas não tem um crente, um evangélico na cadeia preso porque matou um homossexual. Quem há anos está na rua acolhendo os homossexuais nessa nação são as igrejas evangélicas. Quem está à noite na rua levando comida, levando roupa, levando agasalho para os homossexuais que estão se prostituindo é a igreja evangélica. Quem acolhe o homossexual pobre é a igreja evangélica. Nós não somos homofóbicos. A igreja evangélica não é homofóbica. Mas o movimento gay é diferente do homossexual. O movimento gay, não se engane, é um movimento partidário, ideológico e político. E eles estão dispostos a enfrentar todas as outras instituições que são contrárias ao que eles pensam. Eles agora declararam uma guerra contra a igreja evangélica. Esse movimento tem que ser observado. E eu vou perguntar uma coisa para vocês. Depois que o movimento gay começou a receber tantas verbas públicas, depois que as instituições de homossexuais começaram a receber tantas verbas públicas, o que de fato mudou na vida do homossexual pobre da sua cidade? O que está chegando de verdade o homossexual pobre da sua cidade? Nada. Mas os movimentos gays, mas as associações de LGBT estão milionárias. Procure. Vá procurar no site do Ministério do Planejamento, no site dos outros ministérios todos, a verba pública que está indo para essas instituições. Eles usam de armas, inclusive, não recomendadas. Eles jogam sujo contra a igreja, contra a vida, contra a família, contra a sociedade. Ah, eu estou exagerando? Há 16 anos atrás nós falávamos que nós íamos ter uma ditadura gay no Brasil. O que nós estamos vivendo hoje? Uma ditadura gay. Há uma imposição ideológica no Brasil e quem diz que não aceita é perseguido. Ou vocês acham que eu estou exagerando? Deixa eu mostrar para vocês uma situação. O movimento gay ele é articulado, ele é organizado e ele sabe usar muito bem as armas regimentais que estão lá na Câmara. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá vendo esse projeto de lei aqui? 3960/2008. Esse projeto de lei é um projeto de lei que institui o Ministério da Pesca no Brasil. O presidente Lula mandou para a Câmara dos Deputados no ano de 2008 o projeto de lei 3960, que institui o Ministério da Pesca. O projeto de lei foi recebido na Câmara dos Deputados e os parlamentares eram a favor da instituição do Ministério da Pesca, mesmo que houve uma discussão que vai criar mais cargos, mais verbas públicas investidas em cargos públicos, vai gerar mais gastos para os cofres públicos. No geral, havia-se uma expectativa que, se criando o Ministério da Pesca no Brasil, o segmento seria melhor acolhido, o segmento receberia mais fomentos, os pescadores teriam uma instituição para estar levando suas reivindicações, os pescadores seriam melhores atendidos. Então, os parlamentares cristãos ficaram quietos, não, nós aceitamos o Ministério, vamos votar a favor. E o projeto seria voltado numa terça-feira lá na Câmara dos Deputados, numa comissão especial. No sábado, nós descobrimos a emenda 34 que estava anexa a esse projeto. Querem que leia comigo a emenda 34? Vamos aqui, ó. O projeto de lei era para criar o Ministério da Pesca, 3960/2008. Uma parlamentar apresentou dentro do projeto de lei, a pedido do movimento gay, por isso que eu estou falando que ele é um movimento ideológico, político, partidário, a pedido do movimento gay, apresentou a emenda 34, dizendo o seguinte: cria-se no Brasil Conselho Nacional da Promoção da Cidadania LGBT. Vocês entenderam o que eu falei? O projeto de lei era para criar o Ministério da Pesca. Aí uma parlamentar vai lá, apresenta uma emenda para, dentro do Ministério da Pesca, criar o Conselho Nacional da Promoção da Cidadania LGBT. O que tem a ver peixe com gay, irmãos? O que tem a ver peixe com homossexuais? Eu só estou trazendo esse exemplo para mostrar como eles manipulam, como eles não jogam limpo com a sociedade, como eles não jogam claro.
Os parlamentares iam aprovar o projeto de lei sem ler a emenda 34. Mas na terça-feira, na hora da votação, tinha um grupo de parlamentares lá que levantou a emenda 34 e a emenda 34 não passou. Em 2008, essa proposta não passou. Mas em 2011 eles conseguiram. Eles têm no Brasil hoje um Conselho Nacional da Promoção da Cidadania LGBT, com cargos, com salários, com sede, com instalação, com tudo. Mas não temos no Brasil um Conselho Nacional da Promoção da Família. Só estou falando isso para mostrar para vocês que o movimento gay, ele é articulado, que o movimento gay sabe influenciar e está influenciando no Brasil políticas públicas e legislações. Recentemente nós fomos surpreendidos com esse Manual de Comunicação LGBT, que foi escrito pelo Conselho Federal de Serviço Social. Ali está todos os termos que são considerados pelo movimento gay adequados e os termos que são considerados por eles homofóbicos. Por exemplo, o movimento gay andou falando por aí que as duas palavras mais homofóbicas no Brasil são sodomitas e efeminados. Aonde estão essas duas palavras? Na Bíblia Sagrada. Nós temos um projeto de lei lá na Câmara dos Deputados, 6418/2005, está na Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Esse projeto de lei já recebeu um relatório, um parecer, dizendo o seguinte: recolha-se no Brasil toda a literatura homofóbica antes do inquérito policial. Se eles têm um manual agora LGBT de comunicação, e eles já classificaram as palavras mais homofóbicas, eles com certeza, se esse projeto passar, eles vão com certeza tentar recolher a Bíblia no Brasil. Não estou exagerando. Já há uma ação nos Estados Unidos contra a Casa Publicadora de Bíblias Americana para se retirar alguns termos da Bíblia. Nós corremos esse risco no Brasil porque o movimento gay, ele é articulado e ele sabe influenciar. Vou mostrar uma outra coisa para vocês. Plano Nacional da Promoção da Cidadania LGBT. Já leram esse Plano Nacional? Leiam, peguem na internet. Olha aqui o link, nós vamos disponibilizar o link para vocês. Leiam. Está ali, cota na universidade para travestis, eles querem cota na reforma agrária, o casal homossexual vai ter cota na reforma agrária, eles querem asilo de idosos para idosos gays, eles querem presídio especial para travesti, eles querem programas especiais para meninos de rua que tenham trejeitos, eles querem tudo. Eles querem direitos e querem privilégios acima de qualquer outro grupo no Brasil. Nós somos a favor da igualdade nessa nação. Somos contra a discriminação, nós somos contra o preconceito, mas não podemos privilegiar grupos em detrimento de outros. Quando eu disse para vocês que o movimento gay sabe influenciar políticas públicas e legislação, deixa eu mostrar para vocês agora, só esse site aqui do Ministério do Planejamento. Tá lá o link. Vão lá, leiam. No programa 2016, na meta 933, está lá, formar até 2014, 140 mil profissionais da rede pública na temática LGBT. Deixa eu repetir, formar quantos? 140 mil professores da rede pública na temática LGBT. E quem vai formar os professores? O movimento gay. Eles vão fazer convênio com o Ministério da Educação, com as secretarias estaduais e municipais, para treinar os nossos professores na temática LGBT. Gente, ó, é o mesmo Ministério da Educação que não tem dinheiro para construir escola nas aldeias do Brasil. É o mesmo Ministério da Educação que não tem verba para mandar carteiras e cadeira para as escolas que estão sucateadas no Brasil, vai gastar milhões treinando professores na temática LGBT. Mas a minha pergunta é, esse grupo está pronto para treinar nossos professores? Qual o material que esse grupo vai usar? Vou mostrar um para vocês. Por favor, o vídeo de uma cartilha que foi distribuída aqui em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Nem mesmo a capa da cartilha nós conseguimos mostrar por inteiro. A ilustração traz 4 homens fazendo sexo em grupo. Foi difícil encontrar trechos do material que pudessem ser mostrados. São desenhos, digamos, bem animados e até mesmo chocantes. Chocante. Isso aqui é inaceitável, uma coisa... Não tem nem palavras.
É decência isso aqui? Muito agressivo, muito mesmo. Ah, uma coisa aí obscena, né? Com certeza, isso aí não tem nem palavra. Em um dos textos vem escrito que é possível fazer sexo a qualquer hora, em qualquer lugar, de qualquer maneira e com qualquer um. Em outra página, a cartilha afirma que é possível transar de forma segura sem o uso de preservativo. A única animação não pornográfica é essa, mas vem com um texto de duplo sentido. O resto é impublicável. A cartilha polêmica foi distribuída no IFRJ, um instituto de ensino médio, técnico e universitário que fica em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Aqui tem estudantes de até 13 anos de idade e muita gente acabou ficando chocada ao receber a cartilha logo na entrada do portão, onde foi montado um estande de um grupo LGBT durante um evento do instituto. Esta aluna recebeu o material e se espantou com a agressividade das fotos e dos textos. Ela tem medo de se identificar, não quer ser repreendida por outros alunos, mas não concorda com a forma como o assunto foi abordado. Nossa adolescência, a gente tem assim, a mente aberta agora pro homossexualismo e tudo mais. Só que não precisa chocar, não precisa incitar também a homossexualidade, né? Porque esse panfleto, esse gibi, ele não só mostra como ele choca e incita a sexualidade, a homossexualidade, né? Na instituição de ensino, ninguém gravou entrevista, mas a direção disse que a 5ª Parada da Cultura foi um evento aberto à comunidade e que o grupo fez a distribuição desse material dentro da escola sem autorização. Já o presidente do Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT afirma que a distribuição desta cartilha foi um equívoco. Esse material ele foi realizado em 2011 dentro de um projeto nosso financiado pelo governo holandês voltado para a prevenção de DST e AIDS para a população de gays, jovens gays. O que pode ter acontecido é que algum estudante que foi para esse evento pegou algum material aqui e levou esse material para lá. Ele diz ainda que ficou sabendo que o material parou nas mãos de alunos quando a TV Record procurou a ONG, que já existe há 19 anos. Não é material para a gente trabalhar na escola. A gente nem aborda a questão de prevenção dentro das escolas, porque a gente sabe que é um terreno arenoso. Então pode ter havido um equívoco de alguém levar e a mãe que reclamou com razão, porque não é o foco do grupo trabalhar esse material dentro da escola. Vocês viram o material que é usado nas escolas produzido pelo movimento gay? Lá em Rondônia, o grupo Tucuxi, ligado ao movimento gay, criou a seguinte cartilha para a criança a partir de 10 anos. A menina ganhava uma cartilha e junto com a cartilha ganhava um espelhinho, aprendendo a se masturbar. O espelhinho era para a menina ver a vagina, o lugar onde ela sentia mais prazer. Recentemente eu recebi a ligação de um padre no interior do Rio Grande do Sul, porque essa questão de escola sem homofobia virou uma confusão. Está todo mundo confuso, os professores estão confusos, os educadores estão confusos porque há uma imposição e o material que está sendo imposto, ele é ruim e as ideologias são questionadas. Vejam só, o professor, padre, interior do Rio Grande do Sul, me ligou. Professor de um aluno de 13 anos procurou ele e disse assim: professor, eu tenho dúvida se eu sou gay, porque eu acho que eu gosto de menino. Só que dias antes o padre tinha sido chamado pela direção da escola e tinha recebido a seguinte ordem: o senhor é padre, é cristão, não pode orientar nenhum aluno sobre homossexualidade, porque vocês cristãos são homofóbicos. Professores do Brasil inteiro estão sendo chamados porque eles estão sendo proibidos a orientar com relação à sexualidade e à homossexualidade, porque dizem que os professores cristãos são homofóbicos e são radicais. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O padre disse para o aluno: vai falar com a diretora. O aluno foi, 13 anos, e voltou. Professor, falei com a diretora. E o que ela te disse? Ela disse o seguinte: se eu tenho dúvida, eu experimento. 13 anos. Se eu gostar, eu sou gay. Se eu não gostar, eu não sou gay. Confusão nas nossas escolas por influência do movimento gay. Em Brasília, estou acompanhando um caso de menino de 3 anos que estava chupando o pipi do coleguinha. A professora tentou fazer alguma coisa, foi falar com a diretora disse: não faça nada. Se você fizer alguma coisa, você é homofóbica, porque isso é demonstração homoafetiva. Não é. Uma criança de 3 anos chupando o pipi do coleguinha não é demonstração homoafetiva. Eles estão confundindo demonstração homoafetiva com abuso sexual. E os professores estão todos confusos no Brasil, estão nos pedindo socorro.
Recebi agora cadernos de pais. Os pais estão escaneando o caderno de seus filhos. Pais estão me ligando, pais estão mandando e-mail. Uma das tarefas de casa que eu recebi de um pai que escaneou a filha de 12 anos, a tarefa de casa em português, era o seguinte: no final de semana, ela tinha que dar um beijo em 3 meninos, um selinho em 3 meninos e um selinho em 3 meninas e depois relatar a sua experiência. Isso é tarefa de casa? Está faltando bom senso. O que está acontecendo? Uma ditadura para se fazer apologia à homossexualidade, ao bissexualismo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Procure na internet o filme Procurando Bianca, ou então o filme O Torpedo. Eram os 2 filmes que seriam distribuídos nas escolas recentemente, naquela famosa confusão do kit gay. Vá ver, pai. Assista o filme. Vê se os parlamentares cristãos não tinham razão. Vê se os parlamentares católicos e evangélicos não tinham razão, se seu filho tinha que ter acesso àquele material. Está vendo a maior confusão no Brasil por causa dessa questão de escola sem homofobia, combate à homofobia nas escolas por influência do movimento gay. Mas eu vou dizer uma coisa agora para vocês, pais, que estão me ouvindo, que estão me assistindo. Um outro termo que começa a circular e que começa a ser debatido é a homofobia intrafamiliar. O movimento gay não está mais preocupado apenas com a homofobia social, mas com a homofobia intrafamiliar. Eles já estão discutindo a possibilidade de se ter um disque de denúncia para que o filho ligue e denuncie que seu pai é homofóbico. Agora imagine um pai cristão que estiver dentro de casa lendo a Bíblia e o filho se sentir constrangido, vai ligar e vai mandar prender o pai porque o pai é homofóbico. Uma grande confusão está se levantando em nosso país. Nós vamos ter que reagir. Nós vamos ter que dizer não. Nós temos que proteger a família brasileira.